Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo canal do YouTube, pelo canal do Spotify, ou os mais de 300 mil seguidores lá do Instagram. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui, que mudou a minha carreira e posso dizer que a natação criativa está onde está, graças a essa pessoa. Vamos falar sobre travas de gestão com Guilherme Moscardi. Muito obrigado pela presença, Gui. Sou eu que agradeço, é uma honra estar aqui, acompanho o trabalho, ouvi praticamente todos, não vou garantir Sim. todos porque pode ter pulado algum, mas parabéns pelo trabalho, excelente. Esses bate-papos fazem a gente aprender um bocado e refletir muito, né? Então a gente vai fazer muito mais essa comparação aí da sala de ginástica, da sala de musculação para a piscina. A gente vai quebrar alguns paradigmas, mas antes vamos agradecer os nossos parceiros. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquática. Eu sou voluntário da Sobrasa, tenho um bonezinho aqui da Sobrasa, que é uma ONG criada em 1995 que visa a redução do número de afogamentos no Brasil. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes você quiser, todas com certificados. Inclusive tem curso do Guilherme lá na plataforma. O aplicativo da Swimtrack que te auxilia no monitoramento para você ver a evolução do aluno, fazer avaliações, mandar vídeo, fazer chamada. Então tem o seu próprio aplicativo na palma da sua mão. Eu também tenho aqui o livro Piscina Litro a Litro. Para você que é gestor, para você que é piscineiro e precisa entender de piscina, piscina litro a litro. Temos a Flote, materiais pedagógicos. Eu tenho aqui o Aquapim da Flote, que te auxilia na sua aula com crianças. Então, você tem aquela criança que tem receio de afundar, ou você quer trabalhar segurança aquática, fazer a criança nadar sem óculos, um material muito bom, colorido e te desafio até o final do episódio criar alguma dinâmica criativa com esse material. Mas vamos lá, Gui, vamos contar por esse público aí que te conhece, não te conhece, quem é o Guilherme, como você chegou aí na educação física? A maioria não deve me conhecer, né? Eu sou muito da gestão, então não apareço tanto. Eu nadei na Associação Esportiva São José, eu brinco que fui um nadador de raia 6 e 1, né, do time principal do clube, para quem nadou sabe o que eu estou falando. E naquela fase importante da pré-faculdade ali, contemplação, ia ser arquiteto a vida inteira e a única coisa que eu sabia fazer direito, mais ou menos direito, era nadar. Comecei a auxiliar em escola de natação e me apaixonei pelas crianças. Quando isso aconteceu, dar aula para criança, ajudar em aulas de criança, eu acabei indo para a educação física. E foi maravilhoso, adorei. Comecei com a ambição de um dia ser técnico de natação, inspirado pelos meus técnicos, pessoas que moldaram meu caráter, né, pela disciplina e por tudo que a natação proporciona, mas foi me levando para outros lugares e eu acabei caindo na gestão, e desde o ano 2001 que eu exercito, estudo e aprendo muito de gestão. Até 2010, com até a barriga na água o tempo todo, né, brincando, fazendo uma alusão à piscina. Depois fui comandar uma rede de academias que tinha, na época, 14 unidades, chegou a 18, mas era a técnica toda, porque eu já atuava também com musculação desde São José dos Campos, desde 99, 2000, acabando a faculdade. Veio o advento do personal trainer, enfim, a gente um pouco nessa área também, e sempre fui meio que aficionado por curso. Nessa época, na Companhia Atlética em São José, tinha muito curso, muito treinamento, a academia sempre investiu muito no time. E quando tinha vaga, eles sabiam que podiam me convidar até para curso de ginástica, que eu não entendesse nada. Se eu não fosse atrapalhar, eles me convidavam, porque por algumas coisas eu sou muito ruim. Step, por exemplo, eu costumo atrapalhar a aula, porque as pessoas dão risada, que eu sou meio descoordenado. Mas no mais, eu fiz curso de bike, de localizada, e sou grato por tudo isso. Então, abriu meu olhar para coisas que eu não pensaria só estando com o pé na piscina. Foi muito legal. Então, já que vamos abrir a cabeça, abrir os olhos, vamos falar um pouco da parte da natação, comparando aí com a musculação. Na musculação a gente tem os horários livres, o aluno chega a hora que quer.
Na natação a gente tem aqueles horários fixos, aqueles planos. Queria que você falasse um pouquinho dessa primeira quebra de paradigma aqui. Já existe algumas academias que faz pré-pago, faz raia livre. Queria que você falasse um pouquinho desse paradigma aí, o que que seria benéfico aí para natação? Horário livre, horário fixo? Cada caso é um caso. A gente tem que ver a filosofia do lugar, do proprietário, né, o que ele estabelece como cultura. Mas, de um modo geral, eu vejo muito dinheiro ficando fora do negócio. Meu olhar, eu fui deformado pela, eu falo muito, né, quando eu fui fazer o MBA, eu fui deformado, minha cabeça foi remodelada por um modelo de resultado financeiro. O negócio tem que ser interessante, tem que ser cliente no centro, mas tem que ser bom para quem investe, quem tem todo o risco ali do negócio. Então, quando a gente compara a musculação, isso sempre foi uma questão para mim. Tem horário fixo, segunda, quarta, e sexta, ou terça e quinta, ou segunda e quarta. Para você nadar, tal horário até tal horário. Você pensa um médico que o paciente atrasou ou que o procedimento demorou mais do que ele esperava, ele perde a aula e não vai. Então, se ele perdeu a aula na segunda-feira, ele não pode repor, ou só pode repor na sexta, que às vezes é o dia dele ir para a família ir para a praia, enfim, seja lá o que for. E a musculação ele vai a hora que ele quer. Ele chega e faz o treino dele. Ok. Uma aula ela é mais pedagógica se todo mundo chegar na hora, se todo mundo ideologicamente é, estiver ali pontualmente, fizer todo mundo um aquecimento, mas esse é o paradigma do atleta, não do executivo, da executiva, de uma médica ou de uma engenheira que eventualmente atrasou para sair da obra porque tinha que resolver um problema. Por que não também ser livre? Porque na prática, mesmo com um horário rígido, você vê acontecer, Renato. Você trabalhou Hum. durante bastante tempo, atende ainda clientes. O cliente chegou 10 minutos atrasado, você não vai mandar ele embora. Vai falar, não, vai embora porque já passou 10 minutos e eu já estava te esperando. Não, o cliente é a razão de existir. É quem faz a mágica toda acontecer porque ele topa pagar. Por que não pensar numa forma um pouco mais musculação para a natação? Por que não deixar que ele chegue a hora que ele quiser e a gente dá uma adaptada? E aí tem algumas histórias que dá para a gente contar de exemplos de sucesso, ou fazendo a gestão ou dando consultoria. Então, um desafio aí para vocês, tentem. Vamos ver se dá certo essas aulas livres. Depois conta pra gente aqui nos comentários se deu certo, se não deu certo. Mas vamos lá, agora a gente fazendo a comparação ali da parte pedagógica. A gente tem aquele professor cada vez mais está se especializando. Ah, eu sou especialista em bebê, sou especialista em infantil, sou especialista em hidroginástica. E a gente vê lá na sala de musculação, o professor atende todo mundo, né? Adulto, é terceira idade, é adolescente. O que que você está vendo nessa tendência aí do cada vez mais o professor se especializar? Na minha época, que eu comecei ali como estagiário, a gente dava aula de hidro, dava aula para bebê, dava aula até se o dono aparecesse lá, a gente estava dando aula para o dono ali, falando de gestão. Eu acho que tem uma questão geracional, né? Quem estiver assistindo vai ver a quantidade de cabelo branco que eu tenho e a gente gostava de aprender, né? Hoje em dia, a turma, de um modo geral, quer ganhar para aprender. A gente topava pagar para aprender, né? Pagava congresso, ia fazer curso, viajava. Quando vinham os gringos para cá que não tinham tanto acesso, não era igual hoje em dia com a internet, a gente se deslocava, pagava bastante dinheiro proporcional aos ganhos para estar lá e aprender um pouco mais. Eu vejo que a especialização é uma tendência de todas as profissões. Mas hoje tem algumas outras coisas acontecendo. Gosto muito de fazer alusão à medicina. A minha esposa recentemente encontrou uma ginecologista que também é urologista. Então, ela é especialista em ginecologia e em urologia. A gente tem visto muitos ortopedistas com medicina do esporte. Então, ele é médico, ele fez ortopedia e ele faz medicina do esporte. Duas especializações. E por mais que você seja muito melhor com uma ou outra coisa, adoro dar aula para criança e eu fui atleta de natação. Então, eu gosto de treinamento e gosto muito de criança. Mas da criança até o adulto, eu consigo trabalhar bem, porque eu sei o caminho que a gente tem que percorrer. Embora, se eu fizer aqui a pediatria, né, e o médico de medicina do esporte como alusão, eu posso ser um médico do adolescente, um clínico geral e um outro, não sendo tão bom nisso, mas sendo mais útil no dia a dia do trabalho. A gente vai ser melhor em uma outra coisa e ponto.
Pega as grandes referências que você já bateu papo aqui da hidroginástica, elas são feras da hidroginástica, pessoas que modificaram a hidroginástica para o Brasil, mas eles sabem dar aula de natação, né? Talvez seja mais destaque para a hidroginástica, mas a aula de natação dela vai ser muito boa. Eu dava aula de hidroginástica. Minha aula é boa, igual a turma topzera que você trouxe para cá, para a Hidro? Não. Mas se eu fosse dar algumas aulas, elas eram interessantes, porque eu aprendi um bocado, me dediquei a aprender. Então, não é o que eu tenho mais afinidade. O que a gente precisa olhar como oportunidade de mercado e como situação de mercado é que precisa a pessoa pegar aquilo que ele mais gosta e destrinchar aquilo, mergulhar naquela disciplina, mas também um pouco dos outros, até porque, por exemplo, como que você vai estudar o adulto se você não souber a trilha que ele teve de aprendizado até a idade adulta? Quando ele chega com algumas deficiências motoras, o que ficou faltando na fase anterior? Está tudo conectado. Didaticamente, as disciplinas são separadas na escola por uma questão de otimizar o tempo dos professores, porque tudo está ligado. Né? A química está ligada na matemática, que está ligado no português, que está ligado. Ah, por que que português está ligado na química? Se você não entende o enunciado, você não resolve o problema. Matemática, é a mesma coisa. Química é muita matemática. Quanto de cada elemento para formar aquele outro elemento? Está tudo muito conectado. E acho que a gente está ficando meio lesadinho com preguiça de estudar. Então a gente falou da especialização aí dos professores, e a gente também começa a ter uma tendência a gente querer dividir os alunos em caixa. Ah, esse aluno ele é mais iniciante, esse aluno é intermediário, esse aluno é avançado, ah, eu só fico com o intermediário, ah, você só fica com o avançado. E na sala de ginástica a gente vê completamente diferente. Tem aluno tudo que é grau ali de habilidade e o professor tá que nem polvo ali dando aula para todo mundo. Como você vê essa visão dentro da piscina que cada vez está querendo especializar ou dividir as turmas? Vejo com muito cuidado, porque a pedagogia, a gente tem os grandes pensadores a respeito de faixa etária, de desenvolvimento motor, que quem sou eu para discordar deles? Mas na prática, vou colocar aqui uns óculos da gestão, na prática, muitas vezes você vai tornar o seu negócio inviável. E isso não é sinônimo de qualidade. Por quê? Porque a gente deveria, enquanto professor, colocar os óculos para enxergar os alunos da psicologia, pegar emprestado um pouco da percepção da autoestima. O que eu quero dizer com isso? Se nós dois começássemos junto, e as duas pessoas que estão nos dando suporte aqui, na mesma aula, com o mesmo nível de habilidade, no D0, no dia 0, no dia 10, nenhum de nós faltou, cada um vai estar num lugar na pista. Porque você tem um histórico motor diferente, eu tenho uma capacidade pulmonar diferente, tamanhos de corpos diferentes, um monte de fatores que vai nos diferenciar na linha da vida. O bom professor é aquele que gerencia bem isso. Ou seja, percebe que o Renato está para trás na habilidade de bater perna. Na hora de soltar, o último finalzinho da aula ali, ele vai estimular mais você enquanto a gente brinca. Você chegou mais perto da gente. Na próxima aula, o Guilherme está mais atrasado na habilidade de respiração lateral. Então, o professor vai dar um pouco mais de atenção para mim, porque vocês estão mais adiantados. E depende de como ele faz isso, ele faz todo mundo se sentir bem. Exemplo, Renato, você que está fazendo isso super bem, pode demonstrar para o Guilherme como é que é? Olha lá, Guilherme, ele é igual a você. Olha como ele está fazendo bacana, bora fazer também. Você, puxa, já melhorou. Nesse lado mais positivo, mais incentivador. Então, ficou claro para mim que eu estou atrás de você, eu estou menos habilidoso na respiração que você, mas você serve de modelo, então você vai ficar todo autoestima elevada e quando eu acabar, eu não preciso ter saído do 5, se for de 0 a 10, e você já está no 9 na habilidade de acordo com o nível, chegar no 10. Se eu chegar no 6, eu mereço elogio. Né? Então, poxa, Guilherme, já melhorou bastante, excelente. A gente estimular mais. A faculdade nos ensinou, Renato, para tudo, na musculação, na ginástica, corrige. Então a gente é treinado para olhar a falha. Ok, a gente vai olhar, mas a gente precisa incentivar. Eu brinco muito no dia a dia atual, quando eu vou treinar um professor recém-contratado, estagiário em processo de amadurecimento, falo, eu sou casado, pai, executivo, professor de universidade, eu estou o dia inteiro tomando porrada, respondendo mensagem, tendo que resolver coisa, mensagem para passar no mercado, comprar não sei o quê. Fala alguma coisa boa para mim.
Elogia. Se eu estou fazendo um treino de musculação, fala que tá bom. Não fala comigo só quando tem que corrigir. A natação é a mesma coisa. Até porque eu não consigo conversar o tempo todo. Não tem tanto olho no olho igual a ginástica. Não tem tanto possibilidade de toque, de contato como a musculação. Porque o cara tá lá na piscina, cara olhando para o fundo da piscina, respirando eventualmente, e nesse momento eu preciso dar um yes, mandar uma longa mais abraçada, e na segunda a elogiar que melhorou. Quando ele para no intervalo de uma série ou outra, dizer alguma coisa de incentivo, tá indo muito bem, Renato, excelente. Bora lá, 20 segundos, mais dois. É nessa hora do desafio que você vai ficando mais forte. Colocar meio que a linguagem do positivo. É desafiador, mas é legal. Então, um hábito às vezes que a gente tem é muito apontar, né, os defeitos, né? Melhora mais a perna, melhora mais o braço, chega mais rápido. E a gente às vezes deixa um pouquinho ali dos elogios. E a gente até brinca que aí sempre que tiver que corrigir alguma coisa, a gente tem que elogiar. Então, é elogio, corrige e elogio de novo. Para ele Exato. também finalizar com o elogio, né? Então, são hábitos que a gente tem que criar para poder motivar esse aluno. E eu vou confidenciar então uma coisa aqui, Guilherme, porque eu falei que você mudou a minha carreira, mas eu vou contar uma segunda história, porque essa primeira eu vou deixar para o final. A gente se encontrou no Inat do ano passado. A gente estava do lado ali da Flote até. Você estava na Flote ali. Aí você chegou para mim e falou: Nossa, ouvi seu podcast e estou gostando muito. Eu falei: Nossa, o Guilherme ouvindo meu podcast, né? Já me senti honrado ali. Aí você veio com elogio. Você falou: Nossa, eu estou gostando muito, porque nos seus podcasts você exalta muito o convidado e não exalta você, que é muitos podcasts que eu vejo por aí, a pessoa aparece mais que o convidado. E você não sabe como foi importante, porque eu estava iniciando nesse processo de podcast e receber um elogio seu é muito bom. Você sabe que as críticas chegam rápido, mas os elogios demoram mais. Mas queria te agradecer que ali me deu um gás para falar, nossa, esse projeto tá ficando bom. Foi muito bom. Tá muito legal, eu vou elogiar aqui presencialmente de novo, porque isso é uma característica que poucas pessoas cultivam. Se a gente pegar aí um apresentador famoso de televisão que apresentou durante muitos anos na maior emissora de televisão um programa no domingo à tarde, ele praticamente não deixava as pessoas falar. E a gente sabe, todo É. mundo mentalizou quem é a pessoa. Ele é incompetente? Não, extremamente competente, um profissional que a gente tem que aprender um bocado com ele. Tinha um outro que faleceu recentemente, que apresentava um programa de madrugada, era meio o nome da virada da noite aí, também em emissoras diferentes, que interrompia muito o convidado. Ok, pessoas extremamente inteligentes, muito mais do que a gente aqui, vou colocar nós dois no mesmo Uhum. balaio, pessoas, referências nacionais. Mas acho mais elegante a forma que você tem feito, né? Você deixa o convidado falar, a história flui, o podcast fica uma conversa narrada É. mesmo, não aquele tempo todo truncado. Então, eu que ouço muito podcast, ouço bastante, hein, Renato? Posso te dizer que ouço podcast de rádio, dos grandes pensadores da filosofia brasileira, podcast gringo, e tá positivamente legal o seu. Opa, brigadão. Então vamos voltar lá de novo para ginástica, Guilherme. E a gente vê que na ginástica muita gente vai para sentir prazer. Não vai ali por resultado, ou muitas vezes até alguns da musculação. Ele vai pelo prazer de fazer atividade, produzir endorfina. E na musculação a gente vê muito as pessoas querendo busca de resultado ou os professores buscando resultado nos alunos, porque às vezes o professor acha que o que ele quer é o que o aluno quer. Ah, se eu sou ex-atleta, queria resultado, todo mundo quer resultado. Só que às vezes aquele aluno está por qualidade de vida, ele está ali para relaxar. Teve até um estudo da Google que fez durante a pandemia que pós-pandemia, 48% das pessoas estavam buscando atividade física por causa da parte mental e não da parte motora. Então indo lá mais para relaxar, às vezes fazer atividade com contato com a natureza. Queria que você falasse um pouquinho também desse lance da natação, a gente pensar muito em resultado, 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 chega mais rápido, vai em competição, e às vezes olhar um pouco a lente para a ginástica. Renato, eu vou fazer uma alusão aqui à vida sexual. Se tiver criança no carro, dá um pause, né? Porque nada demais aqui, mas a questão é o seguinte: se eu pensar numa atividade sexual com parceiro, parceira, enfim, eu sou casado, só a minha esposa. Só pensando em mim, talvez seja bom só para mim, né? Ao contrário, se eu pensar no melhor para ela, para o parceiro que a pessoa estiver fazendo, a chance da pessoa se sentir melhor, sentir prazer e você ver o prazer no outro aumenta o seu prazer. Aí eu fui lá buscar a referência na psicologia do Viktor Frankl, que é um cara que eu fiz uma das formações e que eu adoro.
O prazer do outro aumenta o meu prazer. O contrário, se a outra pessoa está sentindo dor ou incômodo e eu sinto prazer, isso pode ser uma neurose. Não vou entrar no mérito, não é o tema do podcast. Poxa, se eu tenho atividade que ela é muito prazerosa por ela mesma, nadar por si só deveria ser quase um ato sexual. Por que que eu digo isso? Rara situação na vida em que você tem o mesmo prazer do que mergulhar numa piscina. Uma vez um amigo me disse o seguinte: o jeito que você descreve me dá vontade de nadar. Falei, porque quando você mergulha, numa fração de segundo, todas as partes do seu corpo são tocadas praticamente simultaneamente. Para quem é muito tátil, ou para quem nada, sentiu isso agora. Né? Ou sentiu saudade de nadar e de dar um mergulho numa água não tão quente, não tão fria, né? Ou se tiver calor, uma água refrescante. Se tiver frio, uma água quentinha. É muito bom. Nadar pode ser prazeroso, mesmo que a técnica não seja nível 10. Não seja padrão Gustavo Borges, que vocês fizeram um podcast muito legal, padrão Ricardo Prado, Fernando Chapô, todos os grandes nadadores do Brasil, os mais recentes, o Bruno Fratos, Fernando Scheffer. A gente tem várias pessoas, né? Tem os mais antigos, se quiser resgatar, não vou falar todos, senão vai ficar muito tempo. A natação é muito legal. O professor, quando ele se atentar para fazer uma aula em que seja prazerosa, o que que eu quero dizer? A perna do cara é nível 3. O meu objetivo, eu aprendi isso tomando porrada de um coordenador que me ensinou muito, Marcelo Mata, gratidão. Falou, Gui, eu sei que você quer levar o cara para o nível 10, mas é impossível pular o nível 4. Ele está no 3. Olha para o 3. Então, constrói o caminho até o 3. Só o 3, só o próximo nível. Menos estresse para você e menos para o cliente. Putz, é isso. Isso chama-se processo Essa, pedagógico, né? Mas quando eu diminuo a minha ansiedade, que você falou, do querer alguma coisa para o aluno, talvez esse aluno nunca vai chegar no 10. A gente nunca nadou no nível dos olímpicos, embora a gente pratique até hoje, né? Mas a gente nada sim. bonitinho, é legal de ver nadar, dá para ensinar, o nível de natação é legal. Agora, eu sinto muito prazer nadando. Num dia chuvoso, a piscina do meu prédio é aquecida, tem uma raia de 25 metros, eu fui dar um tibum, fui dar uma nadada. Né? Por quê? Porque eu precisava, eu estava numa semana estressante e nada me daria mais tranquilidade do que dar uma soltadela ali de 20 de 50 livre. Então, fiz, descansei 15, fiz, acabei. Cheguei em casa inteiro. Minha esposa fala: vai dar uma nadadinha que você tá mala. Dá para ser prazeroso. Puxa, eu nunca olhei para a natação desse jeito. Eu acho que deveria. As aulas de ginástica, se a gente fizer alusão aqui para algumas modalidades de dança, teve uma publicidade final ali dos anos 15, 14, não sei exatamente qual, mas ali nesse momento desse século já, em que tinha o seguinte: mate o treino e venha para a festa. Falava, a modalidade não existem erros, apenas solos inesperados. Peraí, ficou mais convidativo. Se a gente convidar a turma que está produzindo podcast aqui e falar assim, vamos sair da manadadinha de 2.000, você talvez fale, puta, legal. Né? Ou 2.000 não, 1.000zinho eu até topava. Ou não, queria 3. Eles estão. Né? Se a gente falar, vamos para o boteco tomar alguma coisa que você gosta, eu tenho vontade que deu mais vontade neles. Então a aula tem que ser uma coisa mais agradável também. Porque a gente compete com o boteco. No final do dia, o happy hour está lá te esperando. E paga uma e ganha a segunda. E na natação você paga caro e se não vai, perdeu. A gente precisa olhar um pouco mais com esse olhar da gestão para fazer com que as aulas sejam mais legais. Renato, eu acho inconcebível eu ficar. Eu não sou muito de jogar videogame. Fico 3 anos sem fazer um joguinho lá de movimento corporal. E quando eu ligo depois o videogame, não é um hábito na minha casa jogar videogame, então isso acontece, 3 anos sem jogar. Alguém fala, vamos jogar, e eu faço o meu login, o joguinho fala, que bom que você voltou. O professor, o cara falta 2 aulas, você está estragando meu treino. Pera, né? Vamos receber mais, vamos ter um olhar mais de avô e de avó e menos de professor da era militar, que vai ser mais agradável. Todo mundo quer ir para casa do vô e da avó de um modo geral. Dá para ser muito legal. Dá para ser muito legal e o responsável por isso é o proprietário, é o gestor e o professor também tem que estar em consonância com isso. Eu acho que faz muito sentido a gente olhar com os olhos do prazer, o que faria o aluno gostar, tirar as barreiras de entrar na água.
Até porque, quando a gente pensa na mulher, a mulher vai estar com a celulite à mostra, tem que estar com a depilação em dia, não é porque ela está de maiô ali. A maioria nem vai usar, 40 a mais, mãe, enfim, o que quer que seja, talvez se iniba de ir com sunquine, alguma coisa, ou porque o colega não é um colega super respeitador, então ela já tem que cobrir um pouco mais. Tem que ser legal. A gente tem que receber direito, tem que cuidar direito desse bem-estar do aluno também. Tem que tomar cuidado de colocar mulher para nadar na raia de mulher. Se sabe que tem um aluno meio engraçadinho, ele tem que ficar longe da mulherada, para não inibir as mulheres de irem para a piscina. Tem alguns cuidados que o gestor ele consegue entregar para o time para mudar a experiência do cliente e, desculpa, nenhuma modalidade das que eu pratiquei na minha vida. E olha que eu fiz um bocado, hein? Vou falar aqui tudo que eu já pratiquei um pouco na minha vida. Já tentei jogar voleibol, basquete, fazer judô, jiu-jitsu, capoeira, kempo havaiano. Eu gosto de treinar musculação, corriqueiramente eu faço isso praticamente diário, pedalar, algumas modalidades. Vou parar aqui. Tentei dançar, mas sou horroroso. Eh, Nenhuma me dá a sensação pós-treino do que dar uma nadada. A natação me dá uma sensação de relaxamento que nenhuma modalidade chegou perto. E mesmo amigos que nadam até o nível 3, 4 ou 6, eles me dão o mesmo relato. É raro alguém falar, puta, acaba a aula de natação, eu tô mal, tô encurtado, travado, com dor. Todo mundo está com uma sensação agradável, de prazer, de plenitude. Então vamos facilitar o cara chegar lá, não é? E vou falar que agora você me instigou. Tem várias coisas que eu vou pincelar que você pegou aí, que eu vou dar uma de Faustão agora, que eu vou falar demais. Primeira coisa que o símbolo da natação criativa, cada pedaço desse logo aqui tem um sentido. Ou esse pedaço todo colorido é o splash, que é a sensação do prazer, que eu falo que a maior sensação de prazer é quando a gente pula na piscina. E porque eu quis retratar nesse logo, E a gente que eu nunca tinha falado disso. nunca tinha falado. Então, o prazer da natação é isso, né? Essa entrada na piscina, esse pular na piscina, já me gera prazer. Você falou ali de a gente convidar os nossos amigos ali para cervejinha. Você ainda chega no bar, compra uma e leva a segunda e sai feliz. Ainda tem alunos que chegam na natação, faz aquela metragem que o professor pediu, a hora que ele bate, fala terminei. O professor fala, não, 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 falta mais uma. O cara, não, terminei. E ainda, às vezes o cara terminou, o professor contou errado e não pune o cara a fazer mais uma. Já foi sacrifício o cara fazer aqueles 200, 300 metros, ainda ele tem que fazer. Quem nunca passou por isso, que é aluno, que você fez a sua metragem e o professor fala, não, você não fez. E manda você fazer. E a gente também tem um dado muito importante, que 70% do retorno do aluno, a responsabilidade é do professor. Então, o professor tem grande responsabilidade do retorno desse aluno. Então, é sua responsabilidade fazer essa aula ser prazerosa, fazer esse aluno querer retornar no dia seguinte, que é aí que é o que o Guilherme tocou muito nesse ponto. Tem que ter prazer, tem que ser gostosa essa aula. E as aulas de natação, elas começaram a modificar. Elas começaram a ter aulas temáticas dentro, que começou um pouco na hidroginástica, aula de festa junina, aula de carnaval, e a natação está tendo isso. Que aí a gente está pegando um pouco pelo lado emocional. Queria que você falasse que a gente só começou a colocar, apontar os dedos, a natação só faz isso, natação, mas tem essa parte boa que a natação vem vindo. Queria que você falasse dessa tendência de a gente fazer aulas temáticas na piscina. A natação tem evoluído muito pela mão de profissionais variados, né? Eu vejo a natação muito diferente da época que eu pratiquei. Estou na data da gravação desse podcast com 47, eu nasci em 1976 e a natação mudou muito, graças a Deus, para melhor, né? Aquela coisa da punição, parou, não dá mais, não cabe mais. Nem em treinamento mais, né? Tá fora de moda. Assim como alguns preconceitos, a gente precisa tomar mais cuidado. A natação vem evoluindo muito e vem caminhando nessa direção. Não estou falando de um futuro distante, eu estou falando de coisa que eu vejo de alguns profissionais. Mas eu não consigo achar normal eu pagar um curso de inglês para minha filha, 6 meses ou um ano. A gente acabou de renovar a matrícula dela, tem lá uma parceria com o colégio. E o que vai ter na aula? Ah, não sei, o professor vai inventar na hora. Eu não pagaria. Então, minha visão tem que ser um planejamento à vista para todo mundo ver o que vai acontecer e ter o direito de escolher se gosta ou não gosta, ir ou não ir. Primeiro ponto. Gestão, de novo, né? Você vai no cinema hoje e não sabe que filme vai passar na sala que você pagou. Você não vai. Você quer saber o gênero, você quer saber o filme. Às vezes você paga mais por uma pré-estreia, fica esperando até de noite para comprar. Tem que estar claro o que vai acontecer.
A aula temática é muito legal, principalmente se ela é avisada antes. Por quê? Vai ter uma aula com música do Bruno Mars, sei lá. Puta, o que que tem a ver natação com Bruno Mars? Tem tudo a ver, né? Eu chego, a música do Bruno Mars, vai nadar, a hora de bater perna vai estar tocando música do Bruno Mars. Mas nunca pensei em colocar música na minha aula de natação. Hã? Não? Né? Se é a mesma piscina que da hidroginástica, por que não pode ter? Na hora da instrução, você dá um pause. Na hora que está nadando, você ouve um pouquinho. Uma caixa de som embaixo d'água é barata, né? Dá para adaptar em qualquer piscina, tem um monte. Hoje em dia tem caixinha à prova d'água. E não sei se todo mundo já se ligou que o som na água se propaga melhor do que fora d'água. A aula temática acho muito divertido, os alunos amam, né? Nadar de camiseta, nadar de roupa, fazer a boia da calça jeans. Se você não sabe o que é a boia da calça jeans, por favor, pesquise aí, porque tem que fazer, né? Tem dois modelos básicos para fazer, tem até mais de um. O terceiro, mas tudo bem. É, todo aluno gosta de fazer, é divertido, tem que ter o fun, né? Eu lembro quando eu trabalhei numa academia aqui que é internacional, que eles trouxeram o conceito Fit Fun, fizeram uma parceria com uma aula com o Circo du Soleil e o conceito do Fit Fun. Eu vou treinar, mas vou me divertir. A natação pode ser todo dia, sim. E só não é se o professor não fizer. Se o professor fizer, vai ser todo dia, porque vai ser legal. Eu vou me desenvolver, eu vou sentir prazer. Prazer, ser tocado o corpo inteiro de uma vez só quando você está na água. Uma delícia. Você empurra. Eu estava vendo um grupo de Telegram que você e o Alberto alimentam lá, e falando da importância do streamliner, né? Aquela saída da piscina, a posição da cabeça. Pô, aquilo você sente um carinho no seu corpo pela água. Ah, eu nunca pensei nisso. Então, passa a pensar, ensina o seu aluno a sentir. Não, a gente tem estudo mostrando que criança sem ser tocada morre antes, que idoso vai ficando mais depressivo porque recebe menos contato físico. Pô, a água te dá. E hoje em dia a maior parte das piscinas quentinha, pô, é muito bom. Não dá para desperdiçar esses pequenos prazeres que a aula dá. Agora, se eu coloco ainda um tema, um motivo para ir para a aula, vou nadar no escuro, tem um monte de coisa. Apaga mesmo, blackout, plaque, só a lanterna do professor, organiza para ninguém se machucar. É muito divertido. Aí a gente tem lá os elementos do lúdico, né, que são a vertigem, a aventura, são 4 elementos, não vamos entrar que também não é o tema aqui, que faz com que a aula fique muito mais atraente. Não é só uma aula de natação. Aula de natação. O cara chegou agora, pegou o podcast no meio, vai falar: tá, não é assim não. Vai ter a música de um cantor legal que você gosta. Opa, já ficou melhor. Vai ter um tema. E o tema, só no final, você vai aprender uma técnica que, se um dia você cair do barco, você sobrevive com uma calça jeans. Como é que é? Gerei curiosidade, né? Então, vai despertando o desejo de fazer. Quando ele chega lá, é legal, ele aprende de verdade, ele volta. Tem um sonho em relação à academia, Renato, que eu ainda não realizei plenamente. Que todo aluno, quando ele chegar na academia, seja ela de modalidade que for, ele seja recebido por todos com a frase: seja bem-vindo. Para ele se sentir bem-vindo de verdade. E quando ele for embora, ele não receba tchau. Ele receba um: quando você volta? Porque marca um compromisso na pessoa para ela voltar, que eu estou esperando ela, que eu quero que ela volte. É fácil, custa zero, né? Qualquer um pode implantar, é só treinar, 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 fazer isso virar uma cultura. Aí você me lembrou dos restaurantes japoneses, né? Todo mundo te recebe, todo mundo dá o tchau pra você, você sente pertencente àquele restaurante, né? Então me fez essa lembrança. A música, que você também comentou, é muito importante, principalmente com os jovens, porque os jovens eles começam a se desconectar dos pais e eles precisam achar tribos. E eles vão muito pela música, né? Eles começam a achar as tribos através das músicas. Eu dou aula muito para jovem, é um público que cresceu demais, que eu estou dando aula de personal, porque as academias não estão conseguindo atender esses jovens. 70% dos jovens deixam as academias de natação. E eu achei esse nicho e comecei a pegar. E uma das minhas estratégias é que cada aula um aluno faz a playlist. 100% da aula ali, 10% eles ouvem a música. Não tinha ideia da caixinha submersa, já me deu uma ideia aqui, um start. Mas quando acaba a aula, um fala: Nossa, você gosta dessa música? Eu também. Nossa, você gosta disso aqui? E começa a conversa. E você se conecta, né? Você sociabiliza. Que a sociabilização é um dos 5 motivos que faz o aluno desistir da aula de natação. Se ele não se sente pertencente àquele grupo, ele vai sair da aula de natação. Então a música é muito importante, não só também para motivação, tudo, mas para você fazer a conexão e a socialização desses alunos.
Renato, deixa eu contar uma história que vai ilustrar um pouco isso, porque as pessoas acham que natação não dá para a gente socializar. Isso é tão importante que dá até para fazer negócios. Uma vez aconteceu comigo, nessa mesma academia que fica ali na Vila Olímpia, na Riboc, aqui vocês falam o nome, então vamos falar, na Riboc Sports Club, e eu já falei da Companhia Atlética, enfim. é, Um aluno chegou para mim e falou, Guilherme, eu preciso de alguém que tenha uma agência de branding, porque ele tinha uma agência de comunicação, tem uma marca importante, ele falou a marca, tá chegando no Brasil e quer, tá, eu falei, tá bom, para aqui. Aí eu parei o aluno que estava nadando, segurei o pé dele, fazendo a virada olímpica, eu falei, Maurício, para, pega a prancha e calça nada dele. Mas eu não acabei, ele falou, acabou sim. Pega aqui, vai lá para Arraial 1, você, esse aqui é o Sérgio, vão lá, ele precisa de uma agência de branding. Sérgio Maurício tem uma agência de branding. Começa fazendo 300 metros de perna e fecha negócio aí. Não fechou o negócio, mas um indicou porque ele não fazia o que o Sérgio precisava. Mas o Maurício indicou um colega, foi comissionado e fez negócio Sim. na aula de natação. Dá, dá. É, eu sou sócio de um clube aqui em São Paulo e como eu dou muito curso, muito palestra, eu fiquei uma época aí 6 meses fora do clube e quando eu retornei, o pessoal, por que você está pagando o clube? Você não vem pro clube? Eu falei, mas o que eu faço de negócio? 2 dias que eu venho para esse clube, o que eu faço de negócio, eu já pago toda a minha mensalidade. Que clube é isso, né? Esse contato, esse Sim. network, você tá lá dentro, você precisa de alguma coisa, para as pessoas, você vai jogar lá no grupo do clube ali, você já acha o que você precisa. E para a gente caminhar para o fim, eu queria que a gente fizesse a comparação ali com a avaliação física. A gente vê a musculação ali muito presente, pegando os resultados dessa avaliação física, e na natação ali a gente faz isso pouco, né? Ou às vezes nunca, fazer avaliações constantes, não só avaliações pedagógicas, mas avaliações mesmo física daquele aluno, né? A gente tem um dos nossos parceiros aqui, a Swing Track, que faz isso pelo aplicativo, entrega a meta, você está nesse estágio, daqui 2 meses você tem que estar em outro estágio, você vai criando meta, né? Degrau para esse aluno subir. Como você fala dessa importância aí da natação começar a ter esse olhar também para avaliação física? É um lapso que precisa ser corrigido urgentemente para quem não faz. Eu quero pagar o curso de inglês para minha filha e vê-la falando inglês melhor do que eu. Ponto. Eu quero um programa de emagrecimento me gerar emagrecimento. E a balança me diz, né? O buraco do cinto me diz. E a bioimpedância também. É, fazer aula por fazer, desculpa, ela tem que ser prazerosa, tem que ser legal, mas tem que dar resultado, né? Ela passa a valer mais por causa disso. Ela é gostosa, tudo bem que se você for o tempo todo, você vai ter resultado. Agora, se você tira a métrica de medir ganho de capacidade física e de desenvolvimento motor, você deixa o professor um pouco preguiçoso. Ele não fica com esse olhar. Quando ele mistura as duas coisas, né, fazer ser gostosa a aula, mas ele tem que desenvolver a capacidade física e tem que desenvolver a habilidade motora, poxa, a combinação ficou praticamente completa. Porque depois de 6 meses eu comecei nadando 1.000 metros. E depois de 6 meses eu estou nadando 1.000 metros, mesma silhueta. Mas e se for legal e agora eu estou nadando 1.500 ou 1.300? E se no final do ano eu estiver nadando os 1.300, mas agora ao invés de 1 hora eu gasto 45 minutos, 40 minutos, porque eu tenho cada vez menos tempo. Então eu consigo fazer minha tarefa mais depressa. Por que que tem que prender o cara lá 1 hora? As aulas de ginástica, por exemplo, estão se transformando a maioria em meia hora. E às vezes tem aula de 30 minutos uma colada na outra para quem quer fazer 1 hora faz, quem quer fazer a primeira faz, quem quer fazer a segunda faz. Tem que medir. Tem que medir. Se você não mede, tem uma frase de um pensador, todo mundo que faz um pouco de gestão sabe, do Peter Drucker, que ele falava que se você não pode medir, não faça. Tem que medir. Tem que medir. Você entrega o resultado para o cliente. 1 ano está na hora de renovar seu plano. Quando você chegou aqui, você nadava 700 metros e ficava cansado. Hoje o seu VO2 não mudou muito, porque é meio genético, mas a sua, perdão, seu limiar é mais genético. Seu VO2 mudou, avaliação mais específica. Vamos com coisas mais realistas aqui. Você está nadando 1.300, você veio no primeiro semestre 40 vezes, você veio 60 no segundo semestre, aproveitou muito mais o seu plano. O cara fala, tá bom, já estou gostando, eu vou renovar, não precisa justificar mais. Ele gosta. O odioso T30 da minha época, né? 30 minutos nadando. Se é a primeira vez que você fez tanto, agora você fez. Fazer ser de um jeito divertido, cuidado para a avaliação não ser chata.
E aí tem que evoluir. O T30 já foi, gente. É só para atleta e passado, pelo amor de Deus. O aplicativo é 200 metros, pra você ter uma ideia. É uma É coisa outra rápida, vibe, outra eficiente vibe. e que todo mundo conseguir fazer. Então, eu falei que a sociabilização dos motivos que fazem um aluno desistir da aula, a entrega de resultado. Então, se eu me matriculei no dia X, vou sair no dia Y e tinha um resultado e não atingi esse resultado, eu vou embora. Então, e às vezes eu atinjo o resultado, mas eu não vejo esse resultado, porque ninguém me apresentou esse resultado. E o processo, porque o aluno não entende o processo. Então, são três motivos que fazem. Os outros dois eu conto em próximos episódios aí para não fazer spoiler, vai no curso da natação criativa. Guilherme, queria agradecer muito a sua presença e queria que você deixasse as suas redes sociais aí para quem quiser um pouquinho mais do Guilherme, conhecer um pouco mais. Tem ali algumas, às vezes você posta algumas coisas que faz a gente refletir. Muito importante aí suas redes sociais. Antes disso, eu vou aceitar um desafio que você passou para o Ah, público de pensar num desafio com o brinquedinho da Flote. A é, Flote faz um monte de coisa muito legal, eu adoro. Então você pode usar até na natação de adulto, né? Para cada aluno, por exemplo, você joga numa distância, ele tem que fazer o streamline, pegar e depois ele nada segurando na mão. Vai trabalhar sensibilidade, vai alongar o streamline e ele vai conseguir, deixa lá no cantinho, o professor pega e joga outra vez e vai fazendo. Então, lúdica é uma aula de adulto com um brinquedinho aparentemente inocente. Para me achar é muito fácil. Guilherme Moscardi, com i no final, vai me achar. É a mesma foto em todas as redes sociais. O mais pop do momento tem o numeral 1 no momento, mas a foto é a mesma. Esse grisalho que está aqui, tudo certo. muito obrigado mesmo. Antes de finalizar, quero agradecer os nossos parceiros mais uma vez, a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Se você não sabe, em crianças de 1 a 4 anos, a principal causa de morte é o afogamento, então estamos nessa luta, natação criativa com diversos projetos nessa linha. Plataforma Educar, para você que precisa fazer uma capacitação, está sem tempo, vamos fazer ela de forma online ou até mesmo aí de forma presencial. A gente passa cursos aí pelo Brasil inteiro, a gente viaja aí o Brasil inteiro. Estamos aqui com o livro Piscina Litro a Litro. A gente vê muitos gestores, muitos donos de academia com dificuldade de tratamento de piscina, aquecimento de piscina. Essa é uma bíblia para todos os gestores que querem entender de piscina. Tem que ter essa bíblia aí no seu escritório. A Swim Track, então a gente falou da importância de você fazer avaliação, de você entregar resultado, criar a meta. Então tem um aplicativo, você acha que é caro ter seu próprio aplicativo? É muito barato, é o preço praticamente de um aluno para você ter o seu logo, o seu nome e está na palma da mão do seu cliente. E a Flote aí com os materiais pedagógicos, eu lancei o desafio, o Guilherme já foi. Eu ainda falaria para adulto, você pode jogar lá no fundo e você tem vários post-it ali na parede com várias séries ali. A cor que ele pegar é o post-it que você vai tirar e vai ser a série que ele vai fazer. Então, também não é só para criança que a gente dá para fazer a aula lúdica, dá para ser com adulto também. Então, muito obrigado pela presença do Guilherme, muito obrigado para vocês que acompanham a gente aí de casa. E quer deixar algum comentário? Deixa aqui, mas principalmente siga aí a Natação Criativa, marca a notificação, que um clique seu é muito importante para a gente fazer esse projeto crescer ainda mais. Muito obrigado e até o próximo episódio. Boa, Daniel. A gente vai fazer mais uma ainda.